Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia para todos. Hoje é dia 8, nessa quarta-feira. Vamos refletir a palavra de Deus nesse dia, que é essa bela passagem em Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52, que é a tempestade acalmada no mar. Então, vamos desejar pedir a luz do Espírito Santo para que nos ilumine nesse dia. Vamos também compartilhar esse vídeo, se você gostar dele. Dê o seu gostei, o seu like e não deixe de compartilhar com seus amigos. Muito bem, irmãos, nós vamos começar então a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e a irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje então nós temos em Marcos a passagem de Jesus acalmando uma tempestade em alto mar. E Jesus ele estava orando na montanha enquanto ele enviou seus discípulos mar adentro, para que eles atravessassem por mar. Enquanto Jesus está no silêncio, isso nos mostra, sim, a necessidade da gente ter momentos de oração, equilibrar a nossa vida espiritual junto com o serviço aos irmãos, sim. A gente está no mundo agindo, mas a gente tem que equilibrar com a nossa vida espiritual, que é muito importante. Então, o equilíbrio é uma coisa importante em nossa vida, e Jesus sempre buscava equilibrar as duas coisas. Ele está cultivando nesse momento a sua solidão, seu momento a sós com Deus, em meio à agitação do alto mar. Ele vê os discípulos lá, no barco em alto mar. E o primeiro ponto que a gente pode perceber aqui, nesse ensinamento de Marcos, é as tempestades da dúvida em nossa vida. Pois, é um barco agitado por ondas muito poderosas, os seus discípulos estão com medo, simboliza, na verdade, as nossas incertezas, simboliza as nossas dúvidas. Aquilo que a gente atravessa nessa vida são as ondas que nos batem, que nos agitam o tempo todo. Ou seja, os desafios que nós atravessamos na fé. A nossa fé atravessa por dificuldades, barreiras, enfim, incertezas, etc. Então fica claro a fragilidade humana em lidar com as provações da vida. Precisa da ajuda de Deus. Em certos momentos nós não vamos dar conta sozinhos, essa é a verdade. Nós somos limitados, nós temos compreensão limitada das coisas, da realidade, da vida. Há desafios que nós não vamos conseguir abraçar. Sem a ajuda de Deus não vai ser possível. Enfim, e no meio dessa agitação do alto mar, Jesus vem caminhando sobre as águas, o que é impressionante, os discípulos viram aquilo. Ele anda sobre as águas, o seu domínio pleno sobre a tempestade. Isso revela o quê? Revela a proteção dele para os discípulos, revela o cuidado que ele tem com os discípulos. Ele estava vendo, ele estava acompanhando. Enquanto ele estava na oração, ele estava desligado da realidade da vida. A oração nunca deve ser algo muito fechado só em si, sem contemplar a realidade, sem se expressar na realidade, sem ir ao encontro dessa realidade. Então Jesus ele sai do seu momento de oração indo para a realidade, para ajudar aqueles que estão em dificuldade. A oração tem que nos ensinar a fazer isso. Portanto, a gente percebe a importância da fé também aqui, porque ele disse para os discípulos, quando ele se aproximou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Fecha aspas. O que revela essas palavras de Cristo é um convite à confiança antes de tudo. Ou seja, em meio às tempestades, Cristo ele vai vir para dar a força, para dar consolo para aqueles que nele confiam, é claro. Não podemos estar desconectados de Deus, imersos em nosso mar de dúvidas, achando que Deus nem existe, enfim, ou que Ele está distante demais dos nossos problemas, ou que Ele nos abandonou, ou que Ele não é consciente do que se passa. Não, Deus é totalmente consciente,
sobre nossas vidas. Então, a dúvida e o medo vão surgir como algo natural. É claro que a gente vai enfrentar situações que vão nos dar pavor até, vão nos apavorar, vão nos encher de temor. É natural, né? O ser humano ele é fraco por natureza. Mas no final a gente percebe que os discípulos tinham grande dificuldade em acreditar, porque aqui no final do Evangelho falou sobre o endurecimento do coração, eles não eram capazes de crer. Isso revela as dificuldades que temos em compreender os mistérios de Deus, que sobrepõe-se, né, às nossas limitações, que supera, né, a nossa capacidade de compreensão. Então, Jesus ele faz o milagre e, apesar disso, eles não conseguem ter uma conexão profunda com Cristo, porque o coração está endurecido. Ou seja, a gente tem que aprender alguma coisa aqui. É uma percepção clara também do que o evangelista está nos dando das nossas limitações. Então, a gente aprende nessa passagem, primeiro e antes de tudo, a importância da oração. A gente tem que estar conectado com Deus, buscando a solidão, buscando um momento da gente se abastecer espiritualmente. Depois a gente percebe uma outra lição, que é a fé como uma espécie de âncora diante das tempestades da vida. A fé vai nos ancorar, a fé vai nos amparar, a fé vai nos defender. Precisamos ter fé, apesar das dificuldades, não importa. Ter fé é muito importante. Depois precisa-se superar o medo, superar a dúvida que vão brotar e vão aparecer no nosso caminho, mas a gente tem que ter o coração aberto nesse momento para aprender alguma coisa, algumas lições. Pois bem, irmãos, vamos pedir a Deus que nos ajude a compreender a sua presença na nossa vida, a sua presença na igreja, e vamos aprender alguma coisa com esse barco na tempestade, porque o nosso barco também está nesse mundo, nas tempestades, das incertezas e das dúvidas, mas Deus não nos abandona. Se a gente tiver fé e confiar, Ele vai estar com a gente. Vamos agora concluir a nossa reflexão com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos. Bom dia, o Senhor nos acompanhe.